Um casal de apresentadores famosos vive um romance explosivo nos bastidores, mas precisam fingir serem apenas colegas na frente das câmeras. No coração vibrante do Rio de Janeiro, onde o cheiro do mar se mistura à brisa fresca que desce das montanhas, Lara e Caio vivem uma paixão intensa, escondida entre os estúdios iluminados e o burburinho da cidade. Sob o olhar imponente do Cristo Redentor, eles enfrentam o desafio de manter seu amor em segredo, enquanto a cidade pulsa com o ritmo do samba e a energia contagiante da vida carioca. E o mais impressionante, que isso poderia estar acontecendo agora, bem diante dos seus olhos, sem que você perceba. Até quando poderão continuar fingindo? Fique comigo até o final para descobrir. Bom dia, Brasil. As palavras saem. Claras, límpidas, precisas. Mas não é Lara quem fala. É a personagem dela. Aquela que sorri com os olhos vazios, que gesticula com leveza, que parece não carregar dor nenhuma, quando por dentro há um furacão contido no peito. O estúdio vibra com um tipo de vida artificial. As luzes no teto não só iluminam, elas exigem. É como se cada refleto fosse um olho julgador, fiscalizando a perfeição. O ar-condicionado está ligado no máximo, mas não há frio suficiente que congele o que pulsa entre ela e ele. Caio está a apenas 30 centímetros, quase colado. Um toque e seria demais. Um olhar demorado, suspeito. A tensão entre eles é tão densa que o ar parece pesado, quase pastoso. Quando ela respira fundo, sente o cheiro do perfume dele, um amadeirado quente, envolvente, e aquilo a desarma por dentro. Um cheiro que nos bastidores ficou impregnado no lençol da primeira noite, no travesseiro de um hotel escondido, no casaco que ela ainda não teve coragem de devolver. Ele fala. O público vibra, as fãs suspiram, a câmera aproxima, mas só Lara vê o leve tremor na mão dele ao segurar o papel da pauta. Só ela repara no suspiro contido antes da piada de improviso. Porque ninguém conhece Caio como ela conhece, nem mesmo ele. Tá linda hoje, ele sussurra com os olhos enquanto sorri para a câmera. Ela responde com um gesto quase imperceptível. Ajeita o brinco, como fazia sempre que dizia eu te amo em silêncio. Eles criaram códigos, sinais, formas de existir sem serem descobertos, como espiões da própria paixão. Enquanto o programa corre, tudo ao redor vira ruído. A plateia, as câmeras, o TP, o diretor berrando no ponto eletrônico. O mundo desaparece. O tempo se fragmenta. Lara sente o suor escorrer pelas costas, umedecer a linha da cintura sob o vestido justo. Caio, ao lado, engole seco quando ela cruza as pernas. Ninguém nota. Mas entre eles, tudo é percebido. Tudo tem peso e ali está a ironia. Dois comunicadores profissionais perfeitos com as palavras, mas presos a um amor que não pode ser dito em voz alta. Por fora, cumplicidade. Por dentro, guerra. Ela se pergunta se ainda aguenta. Ele, se é justo esconder, tanto. Mas agora, ao vivo, não existe tempo para verdades. Apenas para a performance. O bloco termina. O jingle toca. A câmera corta. Eles se encaram. Não dizem nada. Mas os olhos dizem tudo. E nesse instante, bem ali no intervalo de 20 segundos, nasce o prenúncio de algo maior. Um movimento. Inevitável. Como uma maré prestes a virar. Porque quando a verdade começa a ferver por dentro, uma hora ela transborda. E não há roteiro no mundo que segure um sentimento real por muito tempo. Assim que o letreiro de intervalo acende, o feitiço se quebra. As luzes continuam acesas, mas a alma do estúdio se apaga. É como se o ar perdesse a vibração. Tudo desacelera, mas não suaviza. O riso da plateia cessa. O chão, antes iluminado com glamour, revela agora suas imperfeições, riscos, marcas de fita, pegadas de pressa. A magia se despede e dá lugar à realidade. Lara sai primeiro, mas cada passo dela soa como um pedido de socorro. O salto bate seco no piso, ecoando por corredores apertados que parecem se fechar ao redor. O figurino gruda na pele suada, o zíper incomoda a costela. O sutiã aperta.
Tudo nela é tensão. Por fora, impecável. Por dentro, estilhaços. Caio vem logo atrás. Ele não fala, não ousa, mas seus olhos pesam na nuca dela como mãos que querem segurar, mas não podem. Ele caminha com o peito inflado, como se contivesse algo prestes a explodir. O perfume dela ainda está impregnado na gola de sua camisa, e isso o quebra em silêncio. O corredor cheira a poeira, eletricidade, ansiedade. Uma mistura de maquiagem, tinta fresca e solidão. Paredes pintadas às pressas com slogans de otimismo, mas ali dentro, só verdades suprimidas. Um lugar onde se sussurra mais do que se fala. O camarim é pequeno, abafado. Quando Lara entra, fecha a porta com força. Não por raiva dele, mas do que ela sente por ele, do que não consegue controlar. Ela encara o espelho, mas não vê a mulher da televisão. Vê alguém que está se perdendo de si mesma. Os cílios postiços pesam, o batom borrado. O reflexo diz: até quando você vai fingir que não sente? Caio entra logo depois. Fecha a porta devagar. O clique seco soa, como um segredo sendo trancado à chave. O silêncio entre os dois é brutal. Ela vira de costas. Ele se aproxima. Não muito. Suficiente para que ela sinta o calor da respiração dele tocando a nuca exposta. Um arrepio atravessa seu corpo como um relâmpago mudo. Você está tentando me matar devagar? Ela pergunta, sem olhar para ele. Não, só estou tentando sobreviver com você me evitando. Ele está quebrado. A voz falha, mas firme. Não há ironia, não há charme. Só uma dor honesta. Ela fecha os olhos, inspira. A base líquida escorre um pouco pelas laterais do nariz, misturada com o suor. O coração dela bate alto demais, como se pedisse socorro. A gente não pode. Você sabe disso. E eu sei também que não quero mais me esconder. Silêncio, mas não o tipo confortável, o tipo que ensurdece. Do lado de fora, escuta-se um cabo sendo arrastado, risos de produção, alguém chamando pelo ponto eletrônico perdido. O mundo gira, mas ali dentro o tempo para. Ela se vira devagar, encara ele de perto. Os olhos molhados, mas o orgulho intacto. Se alguém descobre, tudo acaba. Tudo. Ele dá um passo. Só um. O bastante para ela sentir que está prestes a cair. Mas não recua. E se a gente for tudo que importa? Por um segundo, apenas um. Ela quase acredita. Quase. Mas uma batida na porta interrompe. O momento como uma punhalada. Lara, Caio, 2 minutos, tá? Eles não respondem, não conseguem, só se encaram. 2 atores em fim de cena. 2 amantes presos entre o que querem e o que podem. Ela ajeita o cabelo. Ele estica o paletó. O ato precisa continuar. Mas no olhar dos dois um juramento silencioso. Isso não vai durar para sempre, porque sentimentos abafados não morrem. Eles amadurecem, fermentam, e quando explodem, não há bastidor que os segure. Estúdio pulsa com a energia do próximo bloco. A luz forte da câmera pinta os rostos, mas não consegue esconder o que transborda nos olhos deles. Uma conversa muda, intensa, quase dolorosa. Lara sente o peso daquela troca de olhares antes, mesmo da câmera focar nela. A mão que segura o papel da pauta está trêmula, as unhas roídas, quase invisíveis para o público, mas gritantes para Caio, que percebe a luta interna dela. Ele desvia os olhos para a esquerda, ensaia um sorriso, mas a boca não consegue silenciar o que o olhar denuncia. Um mar revolto de sentimentos reprimidos. Ela responde com um piscar mais lento, quase como um sussurro visual. É um pedido e uma súplica. Fique perto, mas não me quebre. Enquanto falam sobre a história da mãe que cruzou o país, as palavras se tornam eco distante. O que importa é o espaço minúsculo entre eles, o quase toque dos braços quando se ajeitam na cadeira, o calor que emana do corpo de Caio e alcança Lara, mesmo através do vestido fino. O som do microfone pega cada suspiro, quase inaudível, cada leve pigarro que tenta mascarar a emoção. Lara sente o rosto arder, como se o calor viesse de dentro. Uma chama que ela não sabe como apagar. O aperto no peito dói. É mistura de medo, desejo e culpa.
O reflexo dela no monitor mostra uma mulher dividida, sorrindo para o mundo, quebrando-se por dentro. Caio, com os dedos nervosos entrelaçando e desentrelaçando o fio do fone, olha para ela com uma intensidade que quase a paralisa. É como se estivesse prestes a dizer tudo o que guardou, só que sem palavras, porque não podem, porque a pressão da fama e do segredo os silencia. O silêncio entre as falas se torna um espaço sagrado. É onde a verdade deles vive. Um universo paralelo onde os olhares falam, gritam, imploram. Quando finalmente seus olhos se encontram, longos segundos que parecem eternos, o mundo ao redor se dissolve. A respiração de Lara falha. Um arrepio percorre sua espinha. Ela sente o peso daquela conexão invisível, aquela ponte feita só de desejo e medo. É o prenúncio da tempestade que se aproxima, a hipérbole de uma paixão que ameaça incendiar tudo ao redor. E mesmo que continuem sorrindo para as câmeras, para o público, para o mundo inteiro, naquele instante, eles são só dois corações, nus pulsando, gritando, esperando um milagre. Quando as luzes do estúdio finalmente se apagam, um silêncio quase palpável toma conta da cidade. Mas para Lara e Caio a noite mal começa. É no refúgio longe das câmeras, entre o tilintar das taças e o aroma do café recém-passado, que o verdadeiro drama se desenrola. Eles escolhem um restaurante discreto, afastado da agitação, onde as mesas de madeira rangem sob o peso das conversas abafadas e dos passos, que ecoam nas paredes pintadas de um tom quente e acolhedor. A luz amarelada, suave, desenha sombras que se esticam e retraem, como se o tempo ali fosse elástico, querendo prender cada segundo. Lara chega primeiro. O perfume dela, um misto de baunilha e notas amadeiradas, preenche o ar e invade-o, espaço pequeno, fazendo Caio respirar fundo, tentando conter a vontade de correr para ela e abraçá-la como se fosse a última vez. Ele aparece logo depois, o terno amassado pela pressa, os olhos que falam por si só, cansados, mas brilhando com a mesma chama que ela tenta esconder. Sentam-se frente a frente, mas a distância entre eles não é apenas a da mesa, é a barreira invisível que o medo e a dúvida constroem. As mãos se encontram tímidas, buscando contato, mas hesitando, como se o toque pudesse ser a senha que destrava tudo. Desculpa por ontem. Caio começa, a voz arranhando a garganta. É mais um pedido, de perdão do que uma simples frase. Ele se arrepende do silêncio, do que ficou por dizer, do que foi escondido. Não precisa, responde Lara com uma tristeza doce que se esconde nas palavras. Também não sei o que esperar. Ela olha para o guardanapo amassando as bordas, o som abafado é quase uma onomatopeia do que se passa dentro dela. Um nó apertado que não se desfaz. A comida chega, mas eles mal a tocam. O aroma do prato quase esquecido mistura-se ao cheiro forte do café, como se a rotina tentasse, sem sucesso, afogar o turbilhão que gira entre eles. O silêncio domina, mas não é vazio. É denso, pesado, carregado de tudo que não foi dito, de todas as conversas que não aconteceram. Caio observa cada detalhe. O jeito como Lara franze a testa ao tentar pensar no que dizer, o brilho sutil que lhe escapa dos olhos, a maneira como o peito dela sobe e desce em respirações rápidas, quase desesperadas. Ele tenta alcançar a mão dela, mas hesita. O medo de romper o frágil equilíbrio os paralisa. Será que a gente vai conseguir? Ela finalmente sussurra quase uma prece, uma pergunta que carrega o peso do mundo. Ele segura a mão dela com mais firmeza, os dedos entrelaçados. Um gesto pequeno, mas cheio de significado. A gente tem que tentar por nós, por tudo que a gente já viveu. A promessa é uma chama trêmula, que luta contra o vento das circunstâncias. Contratos, fofocas, medo da exposição, mas apesar da coragem nas palavras, a dúvida se infiltra. Cada segundo roubado do tempo parece uma vitória efêmera contra um destino que insiste em separar os dois. Lara sente o coração apertar, como se estivesse preso num nó de ferro. A pele arrepia quando ele fala, e as lágrimas ameaçam cair silenciosas.
O relógio na parede parece zombar deles, marcando cada instante que se escapa. O jantar termina sem grandes conclusões, só com a certeza dolorosa de que o amor deles é um barco à deriva, oscilando entre o desejo e o medo, entre a esperança e a resignação. Eles saem do restaurante sem olhar para trás, sabendo que cada despedida carrega a dor de um reencontro incerto, e que o roteiro que escrevem fora das câmeras é tão intenso quanto qualquer novela. Nos bastidores, o ar é um líquido espesso, que parece pesar sobre os ombros de Lara e Caio. O perfume intenso dos camarins mistura-se ao cheiro acre do suor nervoso, enquanto o eco distante das vozes da equipe soa como uma trilha sonora dissonante. Um sussurro, constante que lembra: cuidado, e o segredo está perto de escapar. Cada passo deles sobre o piso frio reverbera como um tambor que anuncia a batalha interna. Eles caminham lado a lado, mas não estão juntos, cada um preso no próprio labirinto de medos e desejos não confessados. Os olhares se cruzam rapidamente, com a urgência de quem quer falar, mas sabe que o silêncio é a única proteção. O backstage é um território minado. Cada canto esconde um espectador invisível. Cada sombra parece esconder olhos curiosos que podem revelar tudo. O farfalhar dos tecidos dos figurinos mistura-se com o som abafado dos sussurros. E cada risada forçada na direção deles é uma lâmina afiada que fere mais do que palavras. Lara sente um nó se formar na garganta. A respiração torna-se curta e rápida. O medo não é apenas de serem descobertos, mas do que essa descoberta pode significar. Ela sente a pele arrepiar com cada passo, como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade estática, prestes a explodir. Caio percebe a tensão dela, e numa fração de segundo segura sua mão. Esse toque é um refúgio, um lembrete silencioso de que não estão sozinhos nessa tempestade. A pele dela, quente e trêmula, responde ao contato, e por um breve momento o mundo lá fora desaparece. Mas o prenúncio do perigo está ali, na ponta da língua, no olhar dos outros, nas bocas que cochicham perto demais. Eles são como equilibristas, caminhando numa corda bamba invisível, onde o menor desequilíbrio pode levá-los ao abismo. O medo personificado ganha voz nas vozes baixas e rápidas que circulam, nas histórias que começam a se formar nas entrelinhas. Eles são mais que colegas. Já viu como se olham? Será que rola algo ali? São murmúrios que cortam mais fundo que qualquer faca. E enquanto tentam manter a fachada impecável diante das câmeras, nos bastidores o jogo é diferente. É uma batalha diária entre o que podem mostrar e o que precisam esconder. A hipérbole desse segredo que cresce se torna quase insuportável. Uma pressão que ameaça explodir a qualquer momento. Mas, no meio dessa tensão sufocante, o amor resiste. Não é um amor fácil, mas um amor que queima demais para ser apagado. Naquele dia comum, o estúdio pulsava sua rotina frenética. O barulho dos técnicos ajustando equipamentos, o aroma amargo do café recém-passado e o sussurro dos scripts manuseados. Mas uma tensão invisível pairava no ar, como um trovão distante que ninguém queria ouvir, mas que se aproximava rápido. Lara sentia o peso da expectativa no peito, um nó apertado que não a deixava respirar direito. O microfone frio na Matos, mão parecia uma âncora que aprendia a um destino incerto. Caio surgiu ao seu lado com olhos sombrios, voz baixa e urgente. Lara, precisamos conversar. Agora, não aqui. Um arrepio percorreu sua espinha. Uma mistura de medo e pressentimento, como se a calmaria fosse o silêncio antes da tempestade. Eles se afastaram do estúdio, passando por corredores silenciosos que pareciam sussurrar segredos antigos, até encontrarem um canto isolado. O som abafado do mundo lá fora parecia um mar distante e, naquele instante, tudo se reduzia àquele espaço apertado, onde a verdade começaria a rasgar a ilusão. Foi quando a notícia caiu como uma bomba. Um jornalista, voraz e implacável, descobrira indícios da relação secreta. Fotos furtivas, mensagens trocadas às pressas, conversas capturadas ao vento, tudo pronto para estampar manchetes e virar espetáculo. A ironia cruel era quase palpável.
Por trás da imagem impecável de dois apresentadores de sucesso, escondia-se um romance clandestino, uma chama que agora corria o risco de virar incêndio. Lara sentiu os olhos arderem, lágrimas ameaçando escapar, enquanto a garganta se fechava num grito silencioso. Caio, embora tentando manter a compostura, também estava à beira do colapso, as mãos tremendo ao segurar a dela com força desesperada. O que vamos fazer? A pergunta de Lara era uma punhalada de incerteza, um grito sufocado. Vamos enfrentar. Juntos. Caio respondeu firme, mas com a voz embargada pela emoção. Naquele momento, a tempestade que ninguém viu chegando tornou-se uma metáfora viva, uma força da natureza que varria as certezas, despindo os personagens de suas máscaras, expondo fragilidades e forçando uma escolha. Era o instante em que o prenúncio da verdade se tornava inevitável. Ou abraçavam a autenticidade, mesmo que ela os colocasse em risco, ou continuavam a viver na sombra do medo. O relógio parecia desacelerar. Cada segundo carregado de um peso quase palpável, uma suspensão que prenunciava uma queda ou um voo. E ali, entre o medo e a coragem, entre o silêncio e o grito, Lara e Caio perceberam que aquela tempestade poderia ser o começo de algo maior, um recomeço ou um fim. O som distante de uma sirene, uma onomatopeia de alerta, parecia ecoar dentro deles, lembrando que, às vezes, é na tempestade que a gente descobre do que é feito o próprio amor. Assim que as manchetes explodiram, o mundo que Lara e Caio conheciam desmoronou num instante. O cheiro frio do papel jornal misturado ao café amargo da redação parecia anunciar o início de um pesadelo coletivo. Cada passo na rua fazia o chão tremer sob seus pés, como se andassem numa corda bamba esticada sobre um abismo de olhares famintos. O barulho incessante das notificações no celular era uma orquestra caótica. Mensagens de apoio, acusações silenciosas, piadas cruéis. O tilintar constante se misturava ao zumbido no peito, um sinal inconfundível de que o mundo não mais os deixaria em paz. No espelho, Lara via seu reflexo, um rosto que se esforçava para sorrir, mas cujos olhos entregavam uma tempestade interna. Suas mãos tremiam discretamente, escondidas sob a mesa durante as entrevistas, enquanto a voz tentava se manter firme, mas falhava em esconder o medo. Caio carregava um fardo ainda maior. O terno impecável não escondia as linhas de preocupação marcadas no rosto. O cansaço que transformava sua voz firme em um sussurro áspero, quase como o som de um trovão distante que anuncia o pior. Em seus pensamentos, um conflito. Proteger Lara a todo custo, ou lutar pela própria verdade. Nos bastidores, a atmosfera se transformava num campo de batalha. O cheiro da maquiagem se misturava ao da tensão no ar, enquanto as vozes, antes cúmplices, agora carregavam a mordida ácida da suspeita e do julgamento. Cada olhar era uma faca invisível, cada comentário um golpe sutil. Os sussurros cresceram, em volume, como um coro de vozes que transformava o segredo em um espetáculo público. Será que eles vão conseguir sair dessa ilesos? Alguém murmurava, enquanto o som das câmeras disparava frenético, capturando cada fração de segundo, cada gesto, cada suspiro. Porém, no meio desse caos, havia momentos de silêncio. Aqueles pequenos segundos roubados em que Lara e Caio trocavam olhares que falavam mais que 1000 palavras, onde o toque de uma mão se tornava um refúgio, um porto seguro contra a tormenta. Mas o turbilhão da fama não perdoa deslizes. Cada passo em falso podia ser um desastre, cada palavra maldita, uma fagulha para o fogo que consumia suas vidas. No epicentro dessa tempestade, entre o medo da exposição e a urgência do amor, Lara e Caio estavam diante da escolha mais difícil: continuar a representar um papel ou finalmente viver a verdade, com todas as suas consequências. No silêncio abafado dos quartos separados, o vazio falava mais alto que qualquer palavra. Lara encarava o teto, seus olhos perdidos em pensamentos, turbulentos que se amontoavam como tempestades interiores. O coração, acelerado como um tambor de guerra, martelava contra as costelas. Cada batida uma lembrança cruel do que estava em jogo.
A pressão que sentia era quase palpável, como se o ar ao seu redor tivesse se tornado denso, pesado, quase sufocante, uma nuvem escura prestes a desabar em tempestade. O medo, traiçoeiro e silencioso, se infiltrava em seus pensamentos como uma sombra que cresce sem ser vista, sussurrando cenários de destruição, a carreira despedaçada, o julgamento implacável da mídia, o abandono dos fãs. Cada dúvida era uma onda que a arrastava para um mar revolto, onde a superfície parecia inalcançável. A hesitação a paralisava, dividida entre a segurança ilusória de esconder a verdade e o desejo ardente de se libertar desse cárcere invisível. Caio, em seu próprio refúgio, sentia o peso da responsabilidade como se carregasse o sol e a lua nos ombros, uma hipérbole viva que traduzia o fardo quase impossível de manter a aparência perfeita diante do público. Esconder o amor era uma gaiola dourada, reluzente por fora, mas fria e apertada por dentro, onde a liberdade era apenas uma promessa distante. As correntes invisíveis do medo corroíam sua alma, enquanto a voz interna clamava por autenticidade, por um grito de liberdade que pudesse romper as paredes do silêncio. Mas o preço parecia alto demais. Dentro de cada um deles, uma batalha silenciosa se desenrolava. O anseio por proteção versus o desejo por verdade. O medo do desconhecido contra a esperança de um recomeço. A metáfora da gaiola nunca fora tão real. Um lugar seguro, sim, mas que esmagava lentamente seus sonhos e seus corações. O dilema não era só externo. Era uma guerra interna que ameaçava consumir tudo. E no centro desse turbilhão, o amor era a única chama que resistia, sussurrando promessas de coragem, de força para romper as amarras do medo. Era o momento decisivo, entre a sombra da mentira e a luz da verdade, entre a prisão do silêncio e a liberdade do coração. No epicentro do turbilhão emocional, onde o silêncio parecia gritar mais alto que qualquer palavra, aconteceu algo que nem mesmo eles esperavam. Um instante pequeno, quase imperceptível, mas que tinha o peso de uma revolução. Lara caminhava pelo corredor do estúdio, sentindo o chão desmoronar sob seus pés, o coração batendo numa sinfonia caótica, um tambor abafado que ressoava no peito, misturado ao som distante das câmeras e sussurros. O ar tinha o cheiro frio da incerteza, como metal molhado pela chuva, e a textura áspera do medo se enroscava em seus pensamentos. Ao cruzar com Caio, seus olhos se encontraram, e naquele instante, o tempo pareceu congelar. Era um olhar que falava, sem usar palavras, carregado de promessas não ditas, de uma cumplicidade que ninguém mais podia compreender. Uma chama invisível os unia, um fogo que queimava silencioso mas intenso, na penumbra dos bastidores. Lara, com um impulso quase desesperado, estendeu a mão e segurou a de Caio. Não um toque casual, mas um aperto firme, cheio de significado. Um elo que rompeu as correntes do medo. Era como se, naquele gesto, toda a angústia, toda a pressão, todos os segredos e mentiras tivessem sido libertados num suspiro de coragem. Chega de esconder. Vamos ser quem somos, custe o que custar. Sua voz, quase um sussurro, carregava a força de uma tempestade contida, uma decisão que mudava não só suas vidas, mas o rumo de toda a história. Essa decisão era como plantar uma semente em solo árido, o terreno da dúvida, do julgamento, da insegurança. Mas aquela semente tinha raízes profundas, alimentadas pelo amor e pela esperança, pronta para florescer contra todas as probabilidades. Enquanto as câmeras disparavam ao longe, como trovões distantes, dentro deles, uma revolução silenciosa acontecia. O medo ainda sussurrava, uma sombra constante, mas a coragem brotava, vívida e pulsante, uma flor resistente em meio à tempestade. Eles sabiam que as ondas da opinião pública poderiam ser violentas, imprevisíveis e que o caminho à frente não seria fácil. Mas naquele toque, naquela promessa silenciosa, encontraram uma âncora, a verdade compartilhada, o amor que não se esconde mais. E naquele momento, sob o brilho frio das luzes do estúdio, nasceu uma esperança renovada. O amor, que antes era um segredo escondido nas sombras, agora ousava desafiar o mundo.
brilhando como um farol na escuridão. Depois de navegar por tempestades que pareciam infinitas, Lara e Caio finalmente sentiram a calmaria tomar conta do coração. Mas não era aquela paz doce e suave que a gente imagina, não. Era uma calmaria conquistada a pulso, com as mãos calejadas de tanto lutar, com cicatrizes invisíveis que contam histórias de medo, coragem e superação. O ar nos bastidores mudou. O cheiro forte de maquiagem misturava-se agora ao aroma leve das flores que decoravam o estúdio, símbolo silencioso de renascimento. Era um cheiro que trazia esperança, aquele perfume de quem sobreviveu à tormenta e floresceu mesmo com a pele marcada. Eles entenderam, finalmente, que esconder o que verdadeiramente são só prolongava a tempestade, fazia a dor se arrastar como uma sombra teimosa. A verdade, por mais imperfeita e crua que fosse, foi a âncora que os manteve firmes quando os ventos da opinião pública sopravam com força de tempestade tropical. O público, surpreso, viu além das câmeras, da maquiagem perfeita e dos sorrisos ensaiados. Viram duas pessoas reais, com medos que batem forte no peito, com sonhos que valem a pena ser vividos e um amor intenso que não se dobra diante da pressão. Nos bastidores, onde antes o silêncio carregava segredos, agora ecoava a cumplicidade. Um vínculo que nada podia apagar. O sorriso compartilhado entre Lara e Caio não era apenas um gesto. Era um pacto silencioso de que não havia mais máscaras, só verdades reveladas. E assim, entre os estilhaços da tempestade e a serenidade conquistada, Lara e Caio mostraram a todos que o amor, mesmo imperfeito, tem a força de transformar vidas, derrubar muros e acender luzes onde antes só havia escuridão. O amor verdadeiro não precisa ser perfeito, só precisa ser sincero. E isso, meus amigos, é a lição mais profunda que fica quando a cortina finalmente cai. Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe e me conta aqui nos comentários. O que você achou do momento em que Lara segurou a mão do Caio e decidiu que não iam mais esconder o amor deles? Foi aí que tudo mudou, né? Quero saber sua opinião.